Bem-vinda ao Clube das 13, um encontro comigo todos os dias às 13 horas, para que você esteja cada vez mais próxima do seu emagrecimento definitivo. Seja muito, muito bem-vinda. Já chega chegando. Hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, como controlar a compulsão alimentar para que você possa emagrecer. Pronto. Boa tarde. Bem-vindas, meninas. Tá chegando aí agora no YouTube, tá chegando aí agora no Instagram. Já me diz aí, tá me ouvindo bem? Como que tá o áudio? Tô aqui em um novo ambiente. Boa tarde. O áudio tá legal? Comenta aí pra Nutri. Se o áudio tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Super bem. Ai, que alegria. Maravilha. Que bom. Sexta-feira, né? Sexta-feira maravilhosa, né? Fim de semana chegando. Nós vamos falar de compulsão alimentar, tá? E a compulsão alimentar que é um problema muito sério, né? Muitas vezes as pessoas elas não dão a devida importância, a devida preocupação para a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar é uma doença, tá? Se você não sabe, é uma doença relacionada com transtorno alimentar. Então, a compulsão alimentar é aquela situação em que o indivíduo, a pessoa, a mulher, o homem, enfim, não consegue controlar o que está comendo. Começa a comer de uma forma mais acentuada, começa a comer e não consegue parar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? E antes da gente poder começar, eu queria lembrar você que do dia 12 ao dia 18 de setembro vai rolar a jornada do emagrecimento definitivo, o desafio. O nosso desafio gratuito de 7 dias está chegando. Falta pouco tempo. Faltam 10 dias. É 10? É 10. É 10, né? Faltam 10 dias. Hoje é dia 2. O nosso desafio gratuito começa no dia 12, tá? Tá? Então, se você não tá ligado ainda nisso, já anota aí na sua agenda, anota no papel, coloca alarme para despertar, para você não se esquecer. Do dia 12 ao dia 18 de setembro é o nosso desafio gratuito. Nós temos 7 encontros, todos os dias às 8 horas da noite no nosso desafio. Vai ter conteúdo teórico, vai ter prática, para você, desafios práticos, para você já começar a emagrecer na semana do desafio, tá? No desafio passado, teve gente que perdeu 5 quilos só no desafio gratuito. Então, é uma grande oportunidade. Sabe quando. Para quem que é o desafio? O desafio é para aquelas mulheres que já tentaram de tudo, entre aspas, para emagrecer e acha que não tem solução mais. É para aquelas mulheres que querem ter resultado e estão desesperadas. É para aquela mulher que precisa de um empurrão. Sabe quando você entende que você precisa emagrecer e você quer emagrecer, mas você não sabe nem por onde começar? Sabe quando você está perdida? Sabe quando você não tem força, incentivo, motivação para fazer o que precisa ser feito para conseguir alcançar o seu resultado, o seu emagrecimento definitivo? Pois é. Se essa é a sua situação, se você é mulher e você está nessa situação, o desafio é para você. Daí você me pergunta, mas Nutri, homem não pode participar? Bom, homem pode participar. Porém, o meu trabalho intenso é mais com mulher. Então, eu trabalho com mulher, eu
sabe? Eu vim no mundo para trabalhar com mulher. Eu trabalho com homens também, mas eu confesso que eu prefiro trabalhar com mulheres, tá? Então você sempre vai estar me vendo, oi, poderosa, boa tarde, poderosa, mulher, mulher, sabe? Eu vou sempre estar falando com o público feminino. Mas se algum homem quiser participar, será muito bem-vindo no nosso desafio gratuito, tá? Ok? Depois você faz a sua inscrição. No final dessa live, eu te explico como que você faz, tá? Esse é o nosso Clube das 13 e eu estou muito feliz que você esteja super envolvida com o seu processo de emagrecimento. A gente está aqui justamente para que você esteja cada vez mais próxima do resultado que você quer, do resultado que você almeja. A Elisângela falou assim: eu não estou conseguindo emagrecer, então você está no lugar certo. É aqui mesmo que você precisa estar. Combinado? Hoje, ó, presta atenção. O nosso desafio é do dia 12 ao dia 18. 12 a 18. No dia 5, a partir de segunda-feira, o nosso Clube das 13 vai ser um pouco diferente. A partir do dia 5, o Clube das 13 vai ser especial, tá? Ele vai ter conteúdos especiais, conteúdos de preparação para o nosso desafio. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos estar fazendo conteúdos específicos para te preparar para o nosso desafio, ok? E hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Alô, Rio Grande do Norte! Que alegria, Michele! Que legal ter vocês aqui. Já escreve aqui para mim de onde você está falando, que agora eu fiquei curiosa. Hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Deixa eu ver de onde vocês estão falando primeiro, para a gente poder começar. De onde vocês estão falando? Teve algumas pessoas que estão me perguntando no direct de onde eu sou, né? Eu moro no Espírito Santo, na cidade da Serra. Cruzeiro do Sul, Acre, Capinópolis, Minas Gerais, Três Lagos, Mato Grosso do Sul, Belém do Pará, Brasília, Itamará do Ceará, Barbacena, Minas Gerais, Barbacena, Rio Grande do Sul, que delícia, Betim, Minas Gerais. Eu estou perto de você, Cariacica. Ai, que legal, pertinho! Que massa! Bahia, Londrina, Ceará, Sergipe, Natal, mulher, São Paulo, Paraíba. Nós estamos no Brasil. Alô, Brasil, então. Bora! Vamos falar do nosso conteúdo de hoje. Olha só, tem Rio Grande do Sul aqui no YouTube, ó. No YouTube tem São Paulo também. Que alegria, meninas. Muito feliz por a gente estar levando aí o nosso trabalho para o Brasil inteiro, né? Uma alegria muito grande. Vamos falar então do nosso conteúdo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, tá? Intenso hoje, hein? Compulsão alimentar. Você já teve compulsão alimentar? Você já teve ou tem compulsão alimentar? E o que é compulsão alimentar? Deixa eu te explicar o que é compulsão alimentar para que você possa me dizer se você tem ou já teve. Compulsão alimentar é um transtorno alimentar onde você não consegue parar de comer. Então, por exemplo, você começa a comer de forma compulsiva, você come, né? Você começa a comer por um gatilho, talvez por fome, talvez você ficou ansiosa, nervosa, deu vontade de comer alguma coisa diferente. Você vai lá e come. Só que você não fica satisfeita com aquele alimento que você ingeriu. E aí você dá um tempinho, você sente mais vontade de comer depois desse tempo. Normalmente, depois que você come, você se arrepende, mas depois do arrependimento, você tem mais vontade de comer, vai lá e come mais. Depois, você se arrepende, dá uns 15 minutinhos, meia hora, você esquece que se arrependeu, vai lá, volta, come de novo.
E aí você se arrepende de novo e depois você volta a comer. Volta a comer, fazendo um círculo vicioso. Essa é a compulsão alimentar. É quando você começa a comer e não consegue parar. E normalmente a compulsão alimentar, ela dura cerca de mais ou menos 2 horas comendo. Normalmente a pessoa não come escondido, ela aproveita, ela fica doida para ficar em casa sozinha para comer. E não existe um alimento específico, assim, eu quero comer até passar mal o chocolate. Não, ela come qualquer coisa. Tá bom, Nádia. Ela come qualquer coisa. Ela come desde arroz puro, pão, arroz gelado, carne, doce, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela fica louca para chegar em casa. Ela passa no supermercado, padaria, compra um monte de coisa e fica doida para chegar em casa, ficar sozinha para comer e come até passar mal. É uma situação muito séria, é uma situação em que gera problema não só no seu corpo, né? Você normalmente tem um ganho de peso muito sério, mas também o seu psicológico ele fica muito afetado, né? Você acaba, conheço várias meninas que entraram em depressão realmente por conta dessa situação. E isso é algo muito sério e às vezes eu percebo que é algo até pouco falado. E eu queria saber aqui, quem aqui já teve ou tem compulsão alimentar? Quem aqui já teve ou tem? Levanta a mãozinha aí. Levanta a mãozinha. Quem aí já teve ou tem compulsão alimentar? E o melhor é evitar esse tipo de problema, né? O melhor, eu trabalho de uma forma hoje, junto com as minhas alunas do Magra Poderosa, para evitar que esse tipo de problema aconteça. Então a gente evita, previne. Então a prevenção é o melhor caminho. Antes, tem várias pessoas. Olha a quantidade de pessoas que já tiveram ou têm compulsão alimentar. E por que que isso acontece? Vamos entender a origem da compulsão alimentar? Porque quando você entende a origem, você já dá uns 10 passos para solucionar o problema. Quando você entende a origem do problema, por que que acontece? A compulsão, e para você entender a origem da compulsão alimentar, eu vou te contar a minha história. Para você entender a origem. Eu já tive compulsão alimentar. Vocês já sabiam disso? Vocês sabiam disso? Eu já tive compulsão alimentar. Coloca aqui sim ou não. Você sabia disso? Eu já tive compulsão. Como nutricionista, tá? E eu vou te explicar o que que aconteceu. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu decidi me preparar para competir. Então, eu sonhava em ser atleta, mais especificamente, em ser atleta de fisiculturismo. Eu não sei se você já viu, não sei se você acompanha algum atleta, mas a vida de um atleta, a preparação para subir num palco, e para quem não conhece, né, o fisiculturismo é um esporte onde você está ali para mostrar o seu corpo, né? Então é um esporte, como que é a competição? É o atleta que tem um corpo mais estético, o corpo mais bonito, o corpo mais a proporção, né? Depende da categoria que você participa. A minha categoria é uma categoria chamada Wellness, a categoria que eu competia, né? A maioria não sabia, olha que interessante. Não sabia que eu já tinha tido compulsão. A minha categoria, a categoria a qual eu competia é Wellness.
A categoria wellness é uma categoria mais feminina. Então, é uma categoria, a gente fala que é a categoria da mulher brasileira. É aquela categoria da mulher com a cintura fininha, com bumbum grandinho, com a pernona, bundão, pernão, aquelas coxas, né, bem trabalhadas, musculosas, enfim. Então, não era uma categoria muito daquelas mulheres que são super musculosas, tá? Era uma categoria mais feminina, uma categoria mais bonita, digamos assim. E essa era a categoria que eu estava me preparando para competir. E a preparação de um atleta é muito, muito pesada. Vocês não têm noção da dieta que é feita, do preparo que é feito. Então, tem uma pressão psicológica muito forte. E eu, como eu expus a minha vida também, né? Eu por estar aqui nas redes sociais, eu expus a minha vida, eu expus que eu ia competir, eu falei que eu ia me preparar, enfim. Então, aquilo me gerou uma pressão de todos os lados. E só para você entender o que isso tem a ver com compulsão, como que era o meu dia? Eu acordava 4 horas da manhã, quando eu estava me preparando. Isso acontecia em 2 meses de preparação, tá? A preparação mais intensa, mas dieta era o tempo todo muito restritiva, muito restritiva. Em 2 meses, eu acordava, nos últimos 2 meses para competir, eu acordava 4 horas da manhã para fazer 40 minutos de exercício, de cardio. Aí eu ia trabalhar, tinha que estar no trabalho 6 horas da manhã. Nessa época eu ainda era concursada pública. Eu ia, no meu horário de almoço, ia para o trabalho. No meu horário de almoço, eu voltava em casa. Ainda bem que minha casa era bem pertinho do trabalho. Eu voltava em casa, eu tinha uma bicicleta ergométrica em casa. Eu voltava em casa para fazer mais 40 minutos de exercício no meu horário de almoço. Depois eu voltava para o trabalho. Depois do trabalho, eu saía 6 horas, eu era plantonista. Depois do trabalho, eu voltava para ir embora. Eu fazia meu pré-treino, ia para academia fazer musculação. 1 hora de treino. Depois do treino, eu terminava o meu treino umas 7h30, mais ou menos, da noite. Depois do treino, chegava em casa, jantava. Eu tinha que esperar umas 2 horas. E depois, antes de dormir, eu fazia mais 40 minutos de exercício. Você tem ideia que eu fazia 3 vezes só aeróbico? Na verdade, eu fazia exercício 4 vezes no dia. Aí você falava assim, Nutri, como que você tirava tempo? Meu amor, eu acordava 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite. 11 horas da noite. Morta, estressada, estressada. E aqui, essa é a parte do exercício. Porque se você vê a dieta, você faz assim, como que ela conseguia? Uma dieta super restritiva, uma dieta que não era saudável para mim, porque é uma dieta que não tinha fruta, é uma dieta, sabe, é uma dieta que não tinha muitos nutrientes. Então, eu ficava muito gripada, minha imunidade caía, enfim, gente. E eu sabia que não era saudável. Dieta de atleta não é saudável. Dieta de preparação, fase final de preparação, não é saudável. E eu sabia que não era saudável. Eu estava consciente. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá? Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E por que, Nutri, que você fazia isso tudo? Por que você colocava a sua saúde em risco? Por que você fazia isso? Eu fazia isso porque era meu sonho. Eu sonhava em subir no palco. Eu sonhava em fazer aquilo. E quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Eu não julgo ninguém que queira competir, porque eu entendo quando se sonha. E o mais legal é que eu faria tudo de novo. Só que deixa eu te contar uma história. Depois, eu competi 3 vezes na minha vida.
Depois, assim, um dia desses eu posso mostrar as fotos. Vocês vão olhar e falar assim: Nutri, é você! Nutri, eu não acredito! Eu tinha um cabelão assim, sabe? Enfim, muito top, muito legal. O resultado foi muito bom. Eu competi 3 vezes, só que depois da minha primeira competição, começou a me dar episódio de compulsão alimentar. E eu sofri demais, vocês não têm noção. Eu fiquei guardado isso para mim muito tempo. Eu tinha vergonha de falar, eu não falava com ninguém. Na minha primeira competição, eu engordei 10 quilos em um mês. Sério, eu engordei 10 quilos em um mês por conta da compulsão alimentar. Só que assim, eu não fiquei obesa com esses 10 quilos, porque eu estava muito magra, né? Eu tinha secado muito, eu tinha ficado muito magra. Então, quando eu ganhei esses 10 quilos, eu não fiquei ruim, mas eu ganhei peso muito rápido por conta da compulsão alimentar. E aquilo, eu mesmo estava mentindo para mim. Eu queria me enganar. Eu achava que estava tudo bem. Só que depois da minha segunda competição, me deu de novo. Muito sério. E assim, quem tem compulsão alimentar sabe. Gente, era horrível. Quem tem compulsão alimentar, hoje, graças a Deus, eu me curei já há muito tempo. Graças a Deus. Eu me curei desse problema. E a sensação de quem tem compulsão alimentar é o seguinte: quem tem compulsão alimentar vai entender o que eu tô falando. Parece que não é você. Quem tem compulsão alimentar, fala se você concorda comigo. Concorda comigo ou não? Se você concorda comigo, escreve concordo. Parece que você é um fantoche na mão de alguém. Parece que você não é você. Você fica cega. Você dá um apagão. É quase isso. Você come, é um impulso tão forte, tão forte, tão forte, que você não consegue se controlar naquele momento do episódio. São 10 minutos comendo assim, sem ver, você fica cega. Cega. Iranilta, nesse caso não é o pecado da gula. Nesse caso é uma doença mesmo, porque tem a ver com problemas aqui, ó, com a mente. Não é, nesse caso não é gula, nesse caso é um problema mesmo, gente. A compulsão é uma doença, é um problema que precisa ser resolvido, tá? Gula já é outra coisa. Já, compulsão e o mais as pessoas confundem mesmo. As pessoas confundem, as pessoas criticam, as pessoas falam que quem tem compulsão, isso aí você tem que ter vergonha na cara. Isso aí é falta de controle. Isso, Iranildo. Então as pessoas confundem. Não é gula. Isso é uma doença, tá? Gula é outra coisa. A gula é um pecado, inclusive, né? A compulsão, quem tem compulsão, não está vivendo em pecado na compulsão em si. Quem tem compulsão tem uma doença que precisa ser tratada, que precisa de ajuda. E são 2 horas. Você come desesperadamente, sem pensar, sem ver. E quando você termina de comer, vem um sentimento de tristeza, vem um sentimento de desespero, vem um sentimento de arrependimento, vem um sentimento de fraqueza. Aí você fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? Só que você tem esse sentimento triste 15 minutos. 15 minutos triste. Depois desses 15 minutos, você volta a comer tudo de novo. E aqui, pode ser qualquer coisa que tiver na frente. Você só quer comer. Qualquer coisa. Eu já comi frango gelado. Gelado. De entrar na geladeira, abrir a geladeira, não tem nada, vou comer frango gelado aqui. Frango cozido, né, da geladeira, sabe? Depois que você guarda, né? Guarda para comer mais tarde. Eu abri e comia gelado.
de tão desesperador que é. Então, a compulsão, ela acontece, ela é instigada por conta de uma restrição severa. É muito sério, Iranilda. É uma doença muito sério mesmo, de verdade. As pessoas às vezes não, elas talvez nem sabem que tem o problema. Por isso que é tão importante eu estar trazendo esses conteúdos para vocês, né? Para que vocês tenham a sabedoria, para que tenham conhecimento, porque o conhecimento é a chave da mudança. É você saber que aquilo existe, conhecer. E a compulsão alimentar, ela acontece por conta, um dos principais motivos da compulsão aparecer é a restrição. Então, eu tive compulsão alimentar por quê? Porque eu me restringi. Eu fazia dietas muito difíceis. Eu tinha vontade de comer alguma coisa e não comia. Nada, 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 nada. E daí, quando eu pude comer, quando eu falei assim, eu estou no momento que agora eu posso comer. Sei lá, gente, para você emagrecer, você não precisa deixar de comer as coisas que você gosta. Minhas alunas sabem. Minhas alunas podem comer de tudo, mas elas entendem que precisa ter um equilíbrio para você ter resultado. Sabe? Você pode comer um chocolate todo dia? Óbvio que não. Em exagero? Óbvio que não. Mas você pode, eu não podia hora nenhuma. Era uma restrição muito severa. Essa restrição me gerou a compulsão alimentar. Porque depois que eu competi, desci do palco, posso comer. E aí, eu comi como se não houvesse amanhã. Isso me gerou a compulsão alimentar. Para vocês terem ideia, a maioria dos atletas desenvolve compulsão alimentar, porque as dietas são muito restritivas. Grande parte dos atletas, né? Não são todos, mas grande parte dos atletas adquirem compulsão. Dos atletas de fisiculturismo. Então, só para você entender o que é e como ela surge, como que ela pode surgir. E olha só, não é só atleta que tem esse tipo de problema, não, tá? Talvez você já se colocou numa situação de fazer uma dieta muito difícil. Talvez você fez uma dieta aí por conta própria, sem saber o que estava fazendo, é muito perigoso. E não é perigoso só para a sua saúde. Você pode ter alguma deficiência nutricional? Sim, mas o maior perigo, na minha opinião, é de você desenvolver esse tipo de problema. Nutri, isso não vai acontecer comigo. Meu amor, aconteceu comigo. Eu sou nutricionista. Eu sou nutricionista e eu tive compulsão alimentar. A compulsão não escolhe quem ela vai afetar. Ela não escolhe. É só você dar abertura para ela entrar. E assim, isso que é a compulsão, e é mais ou menos assim que ela surge, com uma restrição severa. Mas, Nutri, como cuidar? Como prevenir? Como evitar esse tipo de problema? E se eu já tiver esse problema, como que eu evito esse tipo de problema? Bom, primeiro, como evitar? Você precisa fazer uma alimentação equilibrada, uma alimentação que não seja extremamente restritiva para você emagrecer. Então, não é fazer dieta de qualquer jeito, não é fazer do jeito que você acha que é, não é fazendo dieta de blogueirinho, não é fazendo dieta que você achou no Google, não é pegando dieta da sua amiga e fazendo. Você precisa seguir algo planejado e organizado por um profissional. Nutri, você está falando isso só porque você é nutricionista? Não. Na sua cidade tem um nutricionista da sua confiança? Procura ele. É o primeiro passo. Você quer emagrecer com saúde, prevenindo futuros problemas? Procure um profissional. Formas de prevenir. Formas de cuidar. Primeiro, se você tem compulsão alimentar e sonha em emagrecer, primeiro, você não pode tentar emagrecer fazendo dieta restritiva.
A Elane perguntou se foi por isso que eu parei de competir. Eu vou responder a sua pergunta. Ótima pergunta. Então, assim, o que eu estava falando? Uma forma de você prevenir é você, quer dizer, de cuidar. Você que tem compulsão alimentar e quer emagrecer, você tem que seguir uma dieta bem orientada, bem planejada. Não pode ser restrita, senão a sua compulsão vai aumentar ainda mais. Eu tenho compulsão alimentar, vou fazer uma dieta que eu vou comer só carne e salada. Mulher, meninas, eu passo dieta low carb para as minhas alunas do Magra Poderosa. Eu passo. Mas a low carb das minhas alunas tem um pouquinho de carboidrato, não é zero. E elas não ficam muito tempo fazendo, é 10 dias só. Por quê? Porque eu não dou chance para a compulsão alimentar entrar, para evitar esse tipo de problema. Segundo, antes de eu falar, segundo motivo de você, a segunda forma de você tentar controlar a ansiedade, vou responder a pergunta da Elane. A Elane me perguntou assim: foi por isso que você parou de competir? Por conta da compulsão alimentar? Não. Não foi por conta da compulsão alimentar, tá? Que eu parei de competir. Até porque era engraçado. Eu competi 3 vezes. Eu competia e me dava compulsão. Só que daí, quando eu ia me preparar para o outro campeonato, eu conseguia me controlar. A compulsão, ela só acontecia entre uma competição e outra. Então, eu até me sentia melhor quando eu ia me preparar, porque eu não tinha episódios. Olha que loucura, né? Por que que você parou de competir, Nutri? Eu parei de competir porque eu decidi focar o meu tempo, colocar o meu foco, né? Colocar o meu foco em algo muito mais importante, em um sonho muito maior que eu tinha, que é o Magra Poderosa. E eu falo isso, meu olhinho chega a brilha de emoção, porque se eu tivesse continuado a competir, eu não ia conseguir dar conta, eu não ia conseguir montar o meu programa, eu não ia conseguir fazer lives da forma como eu faço hoje, eu não conseguiria me entregar da forma como eu me entrego, porque meninas, na época que eu competia, pergunta o John, né, amor? Ele tá de fone, eu acho, ele não tá me ouvindo, né? Oi. Na época que eu competia, como que eu era? Eu era só pra competição, né? Você Na não. competição. Só competição. Era só aquilo. Era trabalho, e era um trabalho assim, empurrado com a barriga, porque eu ficava muito estressada, eu ficava muito cansada, eu não tinha ânimo para nada. Não tinha ânimo para nada. E eu não tinha ânimo para fazer live, eu não tinha ânimo para cuidar, sabe? Nada, nada. Então eu tinha um outro sonho que era fazer isso que eu faço hoje, trabalhar como eu trabalho hoje. E eu coloquei tudo na mesa e observei e falei: ei, não vou conseguir realizar o maior sonho da minha vida, que é ajudar as mulheres a emagrecer, né, no Brasil e no mundo, competindo. Eu não vou. Bom, realizei o meu sonho. Tá realizado. Eu competi, pronto. Sabe, aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade, ela perto do meu propósito de vida ficou pequeno. Ficou muito pequeno. Então, a competição já não me enche os olhos, mas já me encheu. Não me arrependo em nenhum momento de ter feito o que eu fiz, de ter competido, até porque se eu não tivesse competido, eu não teria tido compulsão alimentar e eu não saberia na pele o que é passar por isso. Hoje, se alguma aluna minha tem compulsão, eu vou virar para ela e vou dizer: eu sei que você está passando, porque eu também já passei por isso. Aí elas: nossa, Nutri, você já teve compulsão? E quando eu falo isso, querendo ou não, é quase que um conforto. Nossa, a Nutri já teve.
Eu vivi na pele, eu passei por isso também, eu vou te ajudar. Então, foi uma experiência que eu tive que, graças a Deus, hoje eu vejo por um lado muito positivo. Eu tive compulsão para poder ajudar mais mulheres hoje. Sabe? Eu vivi na pele. Então é diferente quando o profissional vive na pele. E a segunda forma de controlar a compulsão alimentar é uma estratégia que eu usei comigo. Porque, meninas, eu não sou psicóloga. Eu não sou psicóloga. O melhor, se você quer controlar a sua compulsão, primeiro você tem que procurar um nutricionista para ele ajustar a sua alimentação, ok? E o segundo é procurar um psicólogo. Nutricionista e psicólogo são as melhores formas de você cuidar da sua compulsão alimentar. Eu não sou psicóloga. Então, assim, a parte do psicólogo, a terapia, o tratamento, você identificar de onde está vindo ali o gatilho, o motivo pelo qual está te gerando aquele transtorno. Eu não sei identificar assim em você, né? Mas eu me tratei sozinha. Eu não recomendo para ninguém, porque eu demorei me curar. Eu demorei para sarar, sabe? Por quê? Porque na época eu tinha vergonha de procurar um psicólogo e falar que eu estava com compulsão. Olha que loucura, né? Hoje eu teria procurado um psicólogo na hora que eu tivesse identificado o problema. Mas na época eu ainda estava imatura e tinha vergonha de dizer que eu, nutricionista, estava com compulsão. Então, meio que eu fui tentando na marra, eu sozinha. E como que eu me curei? Eu me curei assim. Comi, na hora que eu comia, eu não me culpava. Porque eu percebi, eu comecei a rabiscar e a estudar sobre compulsão. Muito. A compulsão, ela acontece porque você quer preencher um vazio dentro de você. Então, existe um gatilho. Então, você come para preencher um vazio. Por que que você continua comendo? Você continua comendo, eu identifiquei que eu me sentia tão frustrada, eu me sentia arrependida, com aquela dor dentro de mim. Nossa, por que que eu comi? Esse sentimento de tristeza, de angústia, fazia aquele buraco ficar cada vez maior dentro de mim. E daí eu buscava mais comida para me dar mais prazer. Então, quanto mais eu comia, mais dor, mais arrependimento eu sentia e mais eu comia para tentar suprir uma dor, para tentar suprir um buraquinho aqui dentro, uma ferida. Então, no meu entendimento, na minha linha de raciocínio, a minha compulsão ela estava sendo gerada pelo arrependimento que eu sentia cada vez que eu comia. E eu só parava de comer quando eu começava a passar mal. Então, o que que eu decidi? Eu pensei, eu vou parar de me culpar. Olha que loucura. Quando eu decidi parar de me culpar, foi tirando com a mão. Eu fui vendo a compulsão indo embora de uma forma rápida. Incrivelmente rápida. Incrivelmente rápida. Porque eu percebi o que me fazia comer. O que me fazia comer era a culpa. Poxa, por que que eu tô comendo? Poxa, eu sou fraca. Poxa, eu sou nutricionista e mesmo assim eu não consigo me controlar. Eu me sentia tão culpada que a minha ferida crescia e eu comia cada vez mais. Então eu percebi que o caminho era não se culpar. O caminho era eu entender que eu não preciso ser forte o tempo todo. Então, eu fazia esse trabalho comigo. Toda vez que eu comia uma besteira, que eu começava a sair da linha, eu respirava. Eu falava, Marília, não precisa se culpar. Isso é um problema, isso é uma doença, isso é um transtorno que pode, eu falava comigo mesma, que pode acontecer com todo mundo.
Não precisa se culpar, você não é fraca, você é forte, você consegue. E aí, aquela vontade de comer ia passando. E eu ficava trabalhando isso na minha mente o tempo todo. E chegou um momento que acabou. Chegou um momento que eu não sei nem te dizer o momento que eu deixei de ter compulsão. Porque da mesma forma que ela entrou muito rapidamente na minha vida, ela saiu muito rapidamente também. Então eu não consigo nem te dizer quando foi. Só que hoje, o que eu vivi, a experiência que eu tive com a compulsão alimentar, ela me tornou a profissional que eu sou hoje. Uma profissional que preza pelo equilíbrio. Uma profissional que não entende o porquê tantas pessoas endemonizam alguns tipos de alimentos. Como, por exemplo, o pão. Eu não endemonizo o pão. As minhas alunas comem pão, eu como pão e tá tudo bem. O problema não é o alimento. O problema é o excesso. O problema não é o alimento, o problema é o excesso. Se você come pão todo dia, isso pode se tornar um problema para você futuramente. Porque o pão, a farinha, o glúten, ele é inflamatório para o seu intestino. Então, se você come todo dia, de manhã e à tarde, talvez hoje não seja um problema, mas daqui a um tempo pode se tornar um problema para você. Você pode comer pão? Óbvio que você pode comer pão. Porém, por que não variar mais? Por que não fazer ajustes na sua alimentação para você poder, hoje eu vou comer pão, mas amanhã eu vou comer uma batata, depois de amanhã, no lugar do pão, eu vou comer uma fruta, depois de amanhã, depois, eu vou comer um cuscuz, eu vou comer uma tapioca, eu vou comer um inhame, eu vou comer um mingauzinho de aveia, eu vou tomar uma vitamina. Depois eu vou comer o pão de novo. Hoje eu tô com muita vontade de comer um pãozinho de sal fresquinho, quentinho. Tá tudo bem. Come. Eu como. Eu não restringo as minhas alunas. Eu não... Nutri, quantas vezes eu posso comer pão na semana? Não tem uma quantidade. Não existe isso. Você tem a liberdade de comer quando tiver vontade, mas você tem que entender que não é toda hora. Toda hora que eu quiser eu posso comer? Óbvio que não. Vou comer todo dia, vou comer toda hora, porque é toda hora que eu tenho vontade. Aí você já está em desequilíbrio. Nutri, quantas vezes você come na semana? De todas as refeições? Não sei, tem semanas que eu não como nenhuma vez, tem semanas que eu como 2, tem semanas que eu como 4. Não é algo que que é uma regra. É uma regra. É só 2 vezes na semana, ou é só uma vez. Não tem uma regra. Você tem que entender que o pão é uma opção. Não é a melhor, mas é uma opção. Aprenda a comer outras coisas, aprenda a comer mandioca, batata, banana da terra ou banana comprida, né? Fazer uma panqueca de aveia, fazer um mingauzinho de aveia, fazer uma vitamina, comer um iogurte com granola. O leite também não é todo dia, não come todo dia, que também é inflamatório. E tá tudo bem. Então, eu aprendi com a compulsão a trabalhar da forma como eu trabalho hoje com as minhas alunas. Porque a restrição severa te gera compulsão alimentar. Te dá um grande risco, uma grande chance de desenvolver esse problema. Então, não se restrinja. É o conselho que eu tenho para te dar. A não ser que você não possa comer pão. Eu não posso porque eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho doença celíaca, aí beleza.
Aí você não pode mesmo comer pão, porque você tem um problema. Aí eu tenho intolerância à lactose. Aí você não pode tomar leite, né? Porque você tem intolerância à lactose. Agora, se você não tem, se você gosta, por que se restringir? É só ter equilíbrio. Não é para beber leite igual um bezerro. Não é para beber 1 litro de leite todo dia, porque eu conheço gente que bebe 1 litro de leite todo dia. Aí é um problema. Que come pão toda hora, que come pão todo dia. Aí é um problema. Mas por que não ter equilíbrio? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque a restrição pode te gerar uma compulsão alimentar. E eu, que vivi isso na pele, que vivi 1 ano e meio com esse tipo de problema, eu não, eu não desejo para ninguém passar por isso, por esse tipo de situação. Porque mexe não só com a sua saúde física, mas com a sua saúde emocional também. É por isso que quem é minha aluna sabe. Quem é minha aluna sabe que a gente tem um equilíbrio. As minhas alunas comem de tudo, de forma equilibrada, mas de tudo. De forma equilibrada para ter resultado. Não é a Bangu. De forma equilibrada para ter resultado. Tá bom? Quer aprender a se alimentar da forma correta? A saber as combinações dos alimentos? Para você emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, comendo de tudo, sem correr risco de ter compulsão alimentar, participa do nosso desafio gratuito. Porque além do desafio em si, porque vai ter uma orientação prática do que você vai fazer. Gente, o desafio não vai ter dieta, mas vai ter uma orientação prática do que fazer. Você vai ver que com as orientações práticas, você já vai emagrecer na semana. Mesmo sem a dieta, hein? Porque dieta eu só passo para quem é minha aluna, tá? Já fiquem sabendo. Eu não passo dieta no desafio gratuito. Por quê? Porque a rotina alimentar, o planejamento alimentar, o cardápio é personalizado. Então, não dá para fazer assim, todo mundo a mesma dieta. Não existe isso. Não pode ser assim. Tem que seguir ali um padrão de acordo com o seu peso, enfim. É por isso que não tem. Mas no desafio vai ter uma orientação prática que já vai permitir que você emagreça. Só não vai ter quantidade de alimentos. O resto vai ter tudo. Tudo, tudo, tudo. O que comer, as combinações, as refeições. Só não vai ter quantidade. Aí a quantidade é algo que não dá para passar, né? Mas de resto, você vai ter. Olha, Fernanda, eu emagreci 5 quilos nos 7 dias que eu fiz de graça. Olha isso. Olha isso, Brasil. Então, Nutri, esses eventos que o povo faz de graça aí, é tudo, o pessoal tudo quer vender no final, né? Olha só, deixa eu te contar. Eu vou vender no final. Eu vou abrir as inscrições do Magra Poderosa no final. Isso aí não é segredo para ninguém. Já fiquem sabendo que no dia 19, porque, gente, eu sou muito sincera. Sou muito sincera. A minha turma 19 do Magra Poderosa abre dia 19, é pago, é um programa riquíssimo, maravilhoso. Se você for entrar, você não vai se arrepender. Mas o nosso desafio gratuito, mulher, você não tem noção. Você não tem noção do que eu entrego no gratuito. Não importa se você vai ou não entrar no Magra Poderosa. Se você participar do gratuito, você vai assim, você vai ver o quanto que a sua vida já vai mudar. Só no gratuito. O Magra Poderosa é para quem realmente quer algo a mais. Para quem realmente quer estar mais próxima de mim. Para quem quer dar um passo a mais, enfim. Tá bom? Clica no link que está no meu perfil. Quem está aqui no YouTube, a minha equipe vai mandar nos comentários aqui do YouTube o link do desafio para vocês se inscreverem. Quem está aqui no Instagram, tá no meu perfil o link de inscrição. Tá bom? Qual a nossa prática de hoje? Vamos para a nossa prática de hoje? Completamos 5 dias. Clube das 3 essa semana, de segunda a sexta. Vai ter Clube das 3 amanhã? Quem quer Clube das 3 amanhã? Coloca eu aqui. Eu só venho aqui amanhã se você estiver aqui comigo. Eu só venho aqui amanhã se vocês estiverem comigo. Eu tô afim de vir, mas eu só venho... amanhã é sábado, hein?
Só venho aqui amanhã se vocês estiverem comigo. Olha só a chantagem. Olha só a chantagem. Eu só vou estar aqui se vocês estiverem comigo. Vai estar? Se você tiver, eu vou estar aqui também. Mas tem que estar aqui comigo. Não quero ficar aqui sozinha, não, né? Abrir a live e não ter ninguém, ficar conversando sozinha. Ai, ai, ai. Isso aí. Gostei de ver. Todo mundo comigo amanhã. Já convido as amigas também para assistir o nosso clube, para estar no nosso clubinho. Para estar no nosso clubinho. E deixa eu te contar. Olha só. Inclusive, eu quero fazer um adesivo para o Clube das 13. Para você tirar um print assim, colocar o adesivo. Um print do nosso momento. Tira um print aí do Clube das 13 antes de eu passar a prática. Me posta nos seus stories, coloca lá Clube das 13. Eu sou do clube da Nutri. Ó, vou fazer um ok aqui, um joinha, você tira print, coloca nos stories, me marca e coloca lá Clube das 13. Eu sou do clube, tá? Vamos lá? Tira print.